restauro desse filme foi super interessante, porque a gente tinha uma referência que estava toda PB e a gente sabia que a Marta e a família, o Pedro, a Rita, o Júlio, todo mundo envolvido no filme, falava que tinha cores ao longo do filme, né? Então isso foi algo que foi uma pesquisa de todos para a gente entender qual era o melhor caminho para seguir. Então, a Marta fez todo o início dos créditos, é uma arte dela, e ali ela lembrava perfeitamente que tinha cores. E depois, ao longo do filme, tem uma brincadeira das cores que tem uma linguagem para entender o filme. Então, foi um trabalho incrível. A gente teve a oportunidade de trabalhar com o Afonso Beato, que veio até a Link e a Mapa, né? A Link e a Mapa são parceiras nessa etapa do restauro e ter o Afonso Beato, fotógrafo presente, foi muito especial. E todo esse restauro é em função de um dos editais da Lei Paulo Gustavo. Então, a gente agradece e espera que tenha outros editais para que outros projetos sejam digitalizados, escaneados em 4K e restaurados para que ganhe de novo as salas de cinema. Então, meu nome é Rita Carvana, eu coordenei a restauração do Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil, que foi um filme que foi uma produção do meu pai, do Hugo Carvana. E o filme, minha mãe, Marta Alencar, ela fez a abertura do filme, que tem uns efeitos coloridos e uns desenhos, uma influência, muito influenciado pelos quadrinhos. E eu sempre ouvia falar de que a abertura era colorida, mas a cópia que a gente tinha disponível era preto e branco. Então foi um trabalho assim, arqueológico, de ir na Cinemateca, achar os negativos. A gente teve que usar como referência de cor um positivo que estava lá na Cinemateca Brasileira, e para poder trazer de volta essas cores que tinham se perdido com o tempo, né? E a gente procurou na restauração também ser preservar mais fielmente possível a experiência original que a pessoa teve, que o público teve em 1971, quando o filme foi lançado, né? Então a gente procurou não interferir muito, trazer de volta essas cores coloridas, assim, mas sempre procurando preservar a obra, a fotografia do Afonso Beato, que é linda, né? Preservamos A Janela também, é um filme em CinemaScope, é um dos primeiros filmes brasileiros em CinemaScope, uma grande produção, né? Só essa lente CinemaScope custava uma fortuna. Então é isso, Capitão Bandeira é um filme, foi muito moderno na época, a gente vendo a montagem dinâmica, os efeitos de cor, assim, eu fico imaginando como é que o público recebeu na época, porque é muito moderno mesmo, assim, até hoje em dia vendo, assim, é muito impressionante. Boa noite, bem-vindos ao Estação Net Rio. Hoje uma sessão super especial. Estamos inaugurando uma nova mostra, né? A gente está chamando de Clássicos Brasileiros Restaurados. A ideia é fazer mensalmente, mas se for sucesso, quinzenalmente, se for sucesso, semanalmente. Temos que ter filme, né? Por isso contamos também com a presença aqui da Link Digital, que é a principal finalizadora, nossos cineastas aqui pra gente também com vários filmes legais. Então, queria dar boas-vindas. E começamos com Chave de Ouro. Também hoje é uma super homenagem ao Calmon, também 80 anos. Grande mestre, peço uma salva de palmas. Queria dizer que essa sessão tem parcerias com a Link, com o CTAV, com a Cinemateca, com do MAN de São Paulo. São as empresas que hoje em dia finalizam, restauram, que guardam nossos filmes. São empresas muito importantes que a gente costuma não dar muito valor no início do processo, mas depois você acaba precisando.
Então é uma tentativa também dessa sessão da gente discutir isso também, né? A memória, a restauração. Então sempre nos debates a gente vai tentar também trazer alguém dessa área, assim. Hoje a Denise está aqui, não sei se ela quer participar, mas está convidada. Sempre vai ter, além dos cineastas da equipe, uma pessoa que vai falar dessa área especificamente. Então, obrigado aí. Vamos nessa. Queria chamar então para apresentar o filme a família Carvana, que é a produtora do filme. Boa noite, muito feliz de ver essa sala cheia. Tenho um orgulho muito grande assim, de estar trazendo de volta o Capitão Bandeira, que é um filme que eu escutei histórias desde criança, tinha uma curiosidade muito grande de ver como é que ele era de verdade, vocês vão ver porque é um filme bem colorido, tropicalista, tem umas cores que tinham se perdido e a gente trouxe de volta. Vou tentar ser bem breve, assim. Queria agradecer a Link Digital, a Denise, que está aqui. Zelito Viana, da Mapa Filmes também. Afonso Beato, fotógrafo incrível. A minha mãe, Marta Alencar, que fez os letreiros. Vale muito a pena ficar para o final, para ouvir as histórias dessas pessoas assim incríveis que eu tive o privilégio de conviver. O Calmon, que é um cara incrível, ele não conseguiu vir, uma pessoa que está muito guardada, assim, para usar um termo de antigamente, né? Muito reservado, mas ele mandou um texto que eu vou ler aqui para vocês. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1, versículo 11. Talvez seja pretensão usar o Evangelho para falar da rejeição ao Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil, tantos anos atrás. Mas como em breve espero estar sentado ao lado esquerdo do mestre, creio que ele dará uma homérica gargalhada, meneará a cabeça e dirá ao bem-aventurado Hugo Carvana sentado à sua direita: esse teu amigo não toma jeito. E o Hugo, meu amigo, meu irmão querido, que mora na minha saudade, fará sua cara hilária de não me comprometa, Antônio, arrancando outra gargalhada do Salvador, que tem por ele especial estima. Porque o senhor com letra maiúscula, escandalizou os fariseus e outros poderosos de seus tempos com a novidade de seus atos e palavras, indo contra todos os dogmas e às vezes com muito humor. Agora, após tanto tempo, nosso filme, porque ele pertence ao Hugo, ao Cláudio e a mim igualmente, reaparece tinindo de novo, restaurado cuidadosamente por Marta Alencar and the Carvana Boys and Girls. Já o revi numa primeira projeção e curti adoidado, mas uma mega agradável surpresa foi a reação positiva dos jovens e daqueles que, apesar de mais velhos, mantêm suas mentes juvenis. Espero que vocês curtam o filme. Obrigada. Queria só lembrar que a gente já está organizando, pensando nas próximas sessões. Provavelmente a próxima vai ser um filme do Zelito, que já tem vários filmes aí para passar nessa mostra. Dia 4 de dezembro vai ter o São Paulo S.A. do Persson. A família Persson vai estar aqui, vai vir para o Rio. Eles lançaram em Brasília agora. O Walter Salles topou participar do bate-papo, também vai ser super legal. Temos também o Garota de Ipanema, do Leon Risma, que passou agora na Mostra de São Paulo. Temos Cinema Aspirinas e Urubus. E eu acho que a tendência é ir aparecendo também, sabendo dessas sessões. A galera vai procurando a gente vai organizando essas sessões. Então eu queria agradecer também a presença aqui do pessoal da PUC, professor Flávio, Katz. Professor da ABC, cursos de cinema, Cezinha, Afonso Beato. Eu acho que é muito importante essa sessão, além da gente celebrar, né, rever os amigos, os filmes, trazer uma nova geração para conhecer esse cinema, né, conhecer o cinema brasileiro. Esse filme, por exemplo, muita gente nunca viu, assim, né? Teve no Festival do Rio e tal, mas é um filme muito legal e quase ninguém viu. Então é muito bom que essa nova geração possa ver, possa conhecer e possa ouvir os relatos. Isso que é muito legal também, poder ouvir os bastidores, as histórias. Então convido vocês a divulgar lá na PUC, divulgar na ABC e trazer cada vez mais gente jovem aí para ver esses filmes nossos, tá bom? Valeu! Alô?
Então, queria chamar aqui para a mesa o Afonso saiu, já deve estar voltando, Denise Miller, da Link, falar aqui um pouquinho sobre essa restauração. Denise sabe muito, uma pessoa que está super por dentro do trabalho de restauração. Minha mãe, Marta Alencar, fez os desenhos. Ela vai poder falar um pouquinho sobre o trabalho de videografismo e a convivência com Carvana e com Calmon também. Qualquer coisa também dá para ouvir sem microfone, né? É melhor para gravação. Para gravação, com microfone. Vamos tentar com o microfone, se não der, a gente vai sem microfone mesmo. Vocês viram, né? O ano 1970, 1971. Né? No auge da ditadura, no auge do desespero. Todo mundo já tinha levado tanta porrada, já tinha acontecido tanta coisa. A gente vivia numa desesperança muito grande. A gente brigava para... A gente achava que tinha que continuar lutando, tentar mudar as coisas, tentar fazer alguma coisa, lutar contra aquela opressão, contra a censura. Mas, na verdade, eu, por exemplo, em 1971, eu tinha acabado eu estava derrotada. Eu tinha, lutado durante muito tempo, não com armas e tudo, mas era ligada a uma organização clandestina. Tive que fugir do país. Fiquei fora do Brasil durante o ano. Tive que deixar meu filho, o Pedro, que tinha 4 meses quando eu tive que fugir. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu e todos nós nos sentimos muito derrotadas, sabe? Eu voltava para quê agora, né? Sobrevivi, consegui fugir a tempo, não me aconteceu nada, não me arrancaram as unhas, não me mataram de pancada, mataram tanta gente, mas tantos amigos meus tinham morrido, tanta gente tinha apanhado, assim, que eu, na verdade, eu me sentia muito cansada de tudo, embora, sei lá, tivesse 71, eu tinha 41 anos. É isso. Mas, e na verdade, ali naquele meio... Vai falando, eu vou consertar aqui. Não, pode estar desligado, não sei se querer desligar. Tá. Ali naquele... Era uma tribo, né? Era uma tribo de pessoas descobrindo coisas, procurando, tentando curar as feridas, né? E vivíamos muito juntos. Calmon, o Cláudio, que era um grande amigo da gente, o Carvana, eu, que éramos casados, tínhamos, na época, eu tinha 2 filhos, tínhamos o Pedro e a Cacala, que nasceu em 71. Eu estava grávida da Cacala quando tudo isso aconteceu, né? E eu sei que é um filme muito singular, né? Eu vi que ficou a plateia ficou meio sem saber como reagir, né? É um filme, ao mesmo tempo é um filme muito bonito, emocionante em certos momentos e que me levam, eu estou aqui emocionada depois dessa sessão, porque para mim foi uma viagem, como a gente dizia na época, né? O Capitão Bandeira, o Cláudio, era um personagem sempre à beira do abismo, né? E ao mesmo tempo havia uma alegria meio feroz, um humor que sobrevivia a tudo e uma sensação de amizade, de amor entre as pessoas, né? De necessidade de liberação,
que nos mantinha unidos e fazia com que a gente acalentasse os planos os mais loucos, que nunca seriam consumados, mas a gente acabou chegando, né? Acabou chegando. E o filme é muito isso, né? Na verdade, eu não fui produtora. Eu vivi intensamente, produzi porque eu era casada com um produtor, mas eu também era jornalista, também era militante política. Então, eu não fui a produtora executiva, eu produzi junto com o Carvana, foi o primeiro filme que ele produziu, e foi produzindo esse filme que ele descobriu que queria dirigir no filme, que queria fazer filmes. Ele falou, agora é isso, é o que eu vou fazer, né? O Hugo se encontrou muito. E nesse filme tem assim, o germe do personagem do Dino, o malandro, do vai trabalhar vagabundo, do se segura malandro, que foi o personagem dele da vida inteira, já nascia nesse filme, né? E eu acho que isso aconteceu com todo mundo. E eu resolvi, eu fiz a produção gráfica, audiovisual, era totalmente, não havia nenhum efeito digital, tudo era feito à mão. A colocação, quando eu abria um balão, quer dizer, eu resolvi fazer tudo no clima, com a linguagem pop mesmo, né? Que era o que predominava na época, né? Aquela retícula estourada, aqueles traços, história de quadrinhos, memes, né? Mas não havia nada, era feito assim artesanalmente. Eu me lembro que eu tinha uma moviola, daquela moviola grandona, que tinha 3 ou 4 rolos, né, diferentes, e eu tinha que colocar papel manteiga na tela da moviola, desenhar os personagens na tela da moviola, para aí desenhar o balão que vai entrar, com a letra, o tamanho da letra, tudo feito assim, muito artesanalmente, para dar essa característica pop que a gente queria dar ao filme. Legal. Vamos agora ouvir um pouquinho o Afonso sobre... Principalmente porque, na verdade, tudo dependia muito da fotografia do Afonso. Deixa eu ver se eu consigo consertar esse microfone. Cavi, quer usar? Bota nele, por favor. Oi, gente. Não dá para falar. Marta, era só posição. Não, gente, eu não sei o que dizer, mas eu acho que a Marta levantou tudo. Lembrar o que é 1971, quando isso foi feito. O que a gente queria era sair daquilo que estava acontecendo. O filme é isso, é que 71 é o auge da tortura, entende, nesse país. Entendeu? Isso que era, o desbunde, quer dizer, o tropicalismo era isso, é querer sair daquilo que estava acontecendo naquele momento. E esse filme é sobre isso, né? Da forma que podia se falar sobre isso, né? Vários filmes foram feitos assim. Eu me lembro de ter participado, inclusive, com o Calmon, porque o Calmon, a nossa relação era, nós fizemos, eu acho que 3 ou 4 filmes juntos, o Dragão da Maldade, depois o Pindorama, que foi feito em 70, justamente antes disso, e o Capitão Bandeira. Mas o interessante, esses filmes todos foram feitos nessa época. Então, se vocês se lembram, o Dragão da Maldade, o que era? Era poder falar aquilo que o Glauber queria dizer naquele momento. Depois, era uma metáfora, evidentemente, o Dragão da Maldade. Está aqui o Zelito, que era o nosso produtor. Depois vem Pindorama. O Pindorama é engraçado que nunca ninguém entendeu esse filme. Nem eu fiz o filme, depois eu vi o filme pronto, não entendi, porque era a metáfora da metáfora.
Isso o que é que se podia dizer, o que se podia fazer naquele momento. Sinceramente, realmente. E esse filme também é uma libertação, né, a tentativa de libertação daquilo que estava acontecendo. Eu acho que é isso, é assim que eu vejo. Agora, é incrível o que a Marta dizia, a amizade, entende, que nós tínhamos entre nós, entende, a identificação, entende, de um grupo de pessoas. E é isso aí, talvez tenha sido um filme assim mais prazeroso de ter, de equipe, de gente, de combinação, por causa e o Calmon era isso, né? Calmon sempre foi isso, uma pessoa linda, maravilhosa e incrivelmente moderna, né? Esse filme é de uma modernidade, assim, a quebra com qualquer coisa que havia naquele momento, né? Porque o cinema novo, de uma certa forma, tinha um rigor, né? Tinha um rigor, uma linguagem que foi desenvolvida, uma forma de produzir. E o Calmon, de uma certa forma, tentou, eu acho que conseguiu, entende, quebrar isso. É moderno no sentido que ele foi um pouco mais à frente. Ele quebrou uma coisa que já havia. Inclusive, ele faz uma paródia do cinema novo, o filme no final, é muito engraçado, né? Mas, enfim, fica aí para vocês. Agora, foi incrível hoje, não só rever esses amigos todos, alguns que se foram. Realmente, essa noite é uma noite de celebração, eu acho, Marta, né? De tudo que aconteceu naquele momento, né? É isso. Bem jovem, eu acho que assim, estava veio fazer faculdade aqui, e ele teve uma longa carreira como assistente de direção nesses filmes, né, alguns desses filmes que você citou, eu acho que ele era assistente de direção, né? Isso. E ele vinha de uma longa carreira de assistente de direção e teve esse encontro com Carvana e com Cláudio Marzo, que foi uma pessoa que eu acabei falando um pouco, mas o filme é muito conflito do Cláudio Marzo, né? O conflito dele de ser um galã, de ser um cara amado, desejado, então parte também, assim, essa é uma parte importante da história. E aí foi o encontro dessas três pessoas que fizeram a Trópico, acharam que iam ficar ricos, né? Estavam fazendo uma obra-prima, colorido. Meu pai fala que meu pai contava que a lente era muito cara, um super elenco, assim, fantástico, várias locações, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Aquelas imagens na praia são em Arembepe, que era a capital do desbunde, dos desbundados, de quem não estava mais conseguindo lidar com a luta armada ou com a dureza, né? O pessoal ia todo lá para Arembepe, tomar ácido, viajar na praia. Então o filme tem esse clima também dessa época de viagem de ácido. Nas músicas também, né? A trilha sonora é incrível. E o filme inaugurou foi o primeiro filme do Calmon, acho que inaugurou uma sequência assim, de filmes. Tem uma coisa, uma característica, eu acho, do cinema dele, que é sempre essa coisa do homem encurralado, né? Assim, um beco sem saída. O Cláudio tem muito isso, e alguns dos personagens também, eu acho, de filmes que ele fez posteriormente, também tinham muito disso, né? E a carreira dele no cinema acho que acabou com O Menino do Rio, né? Em 80 e pouco. Depois ele foi para a TV, e aí fez vários sucessos na TV, né? Como autor de novela, Vamp. Exatamente. A Maçã Ilimitada. Então, assim, foi um cara muito importante na construção de uma nova televisão também, né? Acho que ele participou de um processo de mudança na TV, né? Assim, ele foi muito importante nesse aspecto. Então, acho que é isso. E fico muito feliz de resgatar esse filme, que é um filme pouquíssimo assistido. Estava outro dia com o Hernani Hefner, da Cinemateca do Mãe, ele falou, eu nunca assisti esse filme. Eu falei, nossa, Hernani, você nunca viu? Quer dizer, foi um filme que causou muita polêmica na época do lançamento. Eles achavam que ia estourar, foram para Cannes, o filme não foi bem em Cannes.
quando voltou para cá, a crítica pegou pesado, houve um racha também, assim, naquela época que os debates se davam muito nos jornais, em artigos. Então, foi um filme que também trouxe uma certa dor, eu acho, para o Carvana, para o Cláudio e para o Calmon, em termos financeiros, né, que assim, acabou dando prejuízo. E foi um racha assim, na intelectualidade, né? Pessoas que se adoravam e que falaram mal do filme. A Patrulha. A Patrulha, e, né, assim, posso até contar um pouquinho, né? O Torquato Neto escreveu um artigo detonando, e aí isso foi virando um vai e vem de artigos, né, mãe? E foi um racha, assim, né? Acho que foi uma coisa que deixou algumas mágoas nesses três amigos, né? O Calmon, logo depois do filme, abandonou tudo, foi para a Bahia, começou, enfim, arrumou um namorado, foi para a Bahia. O Cláudio não quis mais saber de produzir filme, acho que foi o único e último filme que ele produziu, né? Imagina essa roubada de produzir cinema, contar histórias, sonhar alto, não, né? Assim, o Cláudio era uma pessoa mais pé no chão. E meu pai não parou nunca mais, né, o Carvana, né, o Armando Costa, que era roteirista, viu o filme e falou, pô, eu acho que esse personagem, que é o Coelhão, o personagem do Carvana, daria um ótimo filme, né, e aí o Carvana seguiu, foi depois fazer o Vai Trabalhar Vagabundo, os filmes, enfim, até o final da vida. Acho que é isso. Acho que a Denise podia falar um pouquinho sobre a restauração, Denise da Link Digital, que fez o trabalho de correção de cor. Foram muitas indas e vindas, muitos debates sobre a cor, sobre como preservar essa imagem, né? A gente quis manter o mais perto possível da experiência que as pessoas tiveram no cinema quando o filme foi lançado em 71. Boa noite. Acho que estou ouvindo todo mundo falar e, da mesma maneira que durante a produção do filme, o filme se faz em equipe, queria explicar que a etapa de restauro também se faz em equipe. São vários momentos, desde o que o Cavi começou falando das instituições que preservam os filmes. Então, esse filme veio, o negativo de imagem e de som, da Cinemateca Brasileira de São Paulo. O Júlio, um dos filhos, e o Pedro, né, acho que foram pessoalmente buscar e trouxeram o filme. Então, tem isso, assim, da família toda envolvida, que foi para a gente um privilégio realmente conhecer e estar com todo mundo envolvido. E aí a gente vai passando por etapas de pesquisa mesmo. Essa etapa da cor e a presença do Afonso Beato em uma das sessões foi fundamental, porque a gente escaneia esse material que estava negativo 35, ele não carrega no negativo a informação de cor que se pretendia, né? Quando você escaneia uma cópia, talvez você tenha essa referência, nem sempre as cópias estão corretas, tão boas, mas no negativo de imagem não carrega isso. Então veio essa memória deles, da família, a pesquisa, tinha uma cópia de referência que talvez muitos de vocês tenham visto, que era tudo PB. A Marta falava muito que não era PB, que tinha cor, que toda essa arte que ela fez no início era tudo colorido, que tinham cores diferentes. E as cores trazem uma linguagem realmente para essa viagem que é o filme. E aí vem esse trabalho de correção de cor, que é um trabalho que, mesmo a gente com uma infinidade de opções dentro do digital, a gente tenta também se limitar ao que a gente, em 70, 71, teria como possibilidade para realmente ficar dentro do mesmo nível de concepção ali, visual, que os diretores, o fotógrafo poderia atingir. Então, a gente tem o colorista, a gente tem a equipe da digitalização,
a equipe de limpeza e restauro. Aí foi feito realmente um trabalho frame a frame. O material estava muito bem conservado, foi um material bonito, tinha algumas sujeiras, tinha alguns riscos, algumas imperfeições, mas que foi todo limpo. E aí a gente partiu para as exibições, Festival do Rio, eu e Pedro, a gente estava na Cineop, que foi um festival incrível de apresentar o filme, dando valor à preservação, ao restauro. Esse filme se dá também, como outros projetos que aconteceram de 2024 e 2025, em função da Lei Paulo Gustavo, e com ênfase, né, no restauro e preservação, que isso é super importante, porque a gente está aqui tentando fazer um resgate de filmes do passado para encher uma plateia nova. Eu acho que tem muitos filmes que vão realmente tocar uma plateia nova, independente. Essa maluquice toda, doideira, combina muito hoje em dia também, está muito atual. Então, eu acho que tem um pouco disso, de tentar realmente manter o que foi a experiência da época, mas é importante que essas novas cópias estejam difundidas e com acesso a novas plateias. Acho que é isso. Primeiro, eu fiquei maravilhado com a recuperação. A gente vê realmente as cores, eu acho que tem um trabalho aí fantástico, me parece. Mas eu fiquei pensando, porque aquilo, eu vivi aqueles tempos com todos nós, e claro, fica muito claro. Eu fiquei pensando, como é que foi aprovado pela censura esse filme? Por mais que seja metáfora, ele é explícito. Quer dizer, quando bota uma suástica, bota é uma coisa tão explícita. Como é que a censura aprovou? Fiquei surpreso com isso, realmente fiquei surpreso. Eu acho que tinha um financiamento bom, com o negócio de sadia, talvez algumas coisas assim que possam ter ajudado a infiltrar na discussão normal dos brasileiros. A gente tinha descoberto merchandising aí. Foi um barato, né? Pois sadia, que não é a sadia, daí é a sadia. Eu sei que não, mas não importa o que era. Não, a Brahma deve ter ajudado bastante. O avião tinha uma companhia aérea. Hoje em dia, o Sadia, você pensa em salsicha, linguiça. Mas era uma companhia aérea da Sadia. Eu dei um Google na época. Existia, mas foi uma companhia aérea que durou pouco tempo. Eles distribuíam. Virou Transbrasil, exatamente. Mas, enfim, a beleza do filme, ver todos esses atores que a gente conheceu, e realmente é um filme que começa a carreira de muitos, talvez, ou o início da carreira. Sônia Braga, né? Sônia Braga, segundo filme dela. Segundo filme dela. Pedro, novinho no filme. Era o neném da cena ali que estava... A gente não dá para enumerar, né? Acho que eu não vi a lista de Pedro novo. e a Alessandra Marzo, filha do Cláudio. Mas sobre a censura que ele perguntou, como é que foi? Teve dificuldade? Foi tranquilo? A censura não era tão inteligente. Cara, eu peguei tanta censura em tantos lugares diferentes, já foi tanta pauleira que eu não me... Eu acho que não foi muito não, porque o filme tinha uma vestimenta muito luxuosa, né? Tinha um, né? Transparente. Acabou que as metáforas e alegorias enganaram bem. Né? E o filme acabou sendo liberado, né? A censura não era tão inteligente. Não. Eles não perceberam. Talvez a exibição restrita e tal. Eles pensavam nisso, não sei. Mas só mais um detalhe aqui também. Eu fiquei assim, pensando onde é que saiu o Dr. Moura Brasil. O que a gente teve foi Do inventor do colírio Moura Brasil. Foi assim, foi o grande problema. Eu me lembro que a gente teve que negociar a grafia do nome. Não podia botar doutor, tinha que botar doutor por extenso, porque o do colírio
ia fazer alguma coisa assim, sabe? Que não... Ele sabe que eu sou cliente até do Moura Brasil, lá no UOL. Eu nunca falei com ele sobre isso, e comigo, eu achei que coisa incrível que tinha acontecido. E o colírio era bom. Foi o grande... Claro, todo mundo usava. Todo mundo. Ficava branquinho, pegava o olho vermelhão de quem acabou de queimar um charo e pinga o colírio. Ninguém nem desconfia que você estava muito louco, né? Então... Mas vai estar acessível em rede, eventualmente, esse tipo de coisa, para a gente poder também mostrar aí? Olha, essa restauração também era muito importante para fazer isso, porque, na verdade, era muito difícil exibir. A gente fez o Cinemascope era muito difícil de você botar na medida da televisão, né? Eventualmente você tem que fazer alguns cortes, porque tem, não sei se vocês reparam, acho que conseguiu-se resolver isso nessa última tentativa. Mas você tem dois personagens falando de frente com o espectador, um de cada lado do campo, né? Do Cinemascope, né? Aí se você facilitar, se você espremer muito dos lados e cortar, você está mostrando um espaço vazio entre os dois personagens. Agora a televisão A televisão pode mostrar esse Cinemascope. Pois é. Na época não. Formato da televisão. Posso fazer uma pergunta? Claro. Fala, Pedro. Eu não tenho certeza. Primeiro filme Cinemascope dessa época. Inclusive, essas lentes, nós descobrimos por acaso, essas lentes não eram objetivas anamórficas, eram objetivos comuns, e nós descobrimos um set de umas lentes que você punha na frente das lentes originais, era chamado torroscópio. Era uma coisa japonesa que anamorfizava a lente normal, a lente esférica, entendeu? Então, foi incrível isso, porque eu tinha feito, em 1970, eu fiz um primeiro filme fora do Brasil, na Alemanha, e eu trouxe, inclusive, se lembra, um assistente alemão que falava espanhol somente, mas ele era uma pessoa que sabia tirar a janela, porque a janela do scope é diferente, então tivemos que tirar mecanicamente a janela da câmera para receber essa imagem anamorfizada, entendeu? Então ele era a única pessoa que sabia fazer isso, nós trouxemos, ele ficou conosco, enfim, mas não sei, mas eu acho que a Marta tocou no ponto. O que acontece é que o formato da televisão até o ano 2000, ele era 4x3, 1,33. Então, o scope, o formato do scope não cabia no 2,33 e você tinha que refotografar o filme, reenquadrar o filme. Então, isso era um problema comercial sério, entende? Para os produtores, entende? Você fazer um filme naquele formato não propiciava a comercialização na televisão, que já era importante na época. Enfim, mas talvez por isso muitos filmes não se tornaram Cinemascope até o ano 2000, quando a televisão muda o formato, mas a própria televisão, por muitos anos, mesmo com HD, não aceitaram o formato Cinemascope. Eu acho que só agora com o streaming, essas coisas, que o formato quase 2:1 foi aceito, né? E é projetado. O sentimento que a gente estava tendo naquele momento, porque era um sentimento de impotência. Por isso, eu acho que tem um sentido de dizer que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo hoje também. Evidentemente é diferente, é outro momento, mas um sentimento de impotência, ao mesmo tempo uma coisa, uma necessidade de não se render a determinados conceitos ideológicos clássicos,
uma coisa, um pensamento anarquista que a gente não sabia ainda exatamente como traduzir. Então, eu acho que esse filme e muitos outros que vinham carregados de... Eu acho que tem aquela coisa do humor ferino, do humor... mas tem também um sentimento de abandono, de nada vai dar certo. O personagem do Cláudio é isso, né? É um personagem que não tem mais nada a ver com aquilo, que queria ser uma outra coisa. E eu acho que esse sentimento é como se fosse uma coisa meio... Tudo isso eu fiquei pensando agora, vendo. Meio inacabado, entendeu? A gente não deu uma conclusão para esse momento. Olhando hoje para lá, uma história que não teve um final. Nossa. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Muito bom. Felipe Lacerda. Eu queria uma questão bem objetiva, assim, sobre a conceitualização do filme na sua origem, o que ele queria com ele, como é que ele foi colocado de pé, né? Assim, como é que a Brahma faz um bebum, né? Assim, é um pouco estranho, né? E qual é que foi a recepção? Depois ver que dentro desse filme tem um DNA muito brasileiro, que nos opõe ao cinema argentino, que é essa burguesia, pequena burguesia, que é amiga do poder, que consegue telefonar e conseguiu... Depois ela faz uma crítica do capitalismo pelo nonsense, né? Se alguma coisa... O que esse filme diz se alguma coisa não tem sentido, nada tem sentido. Então vamos derrubar logo tudo, vira o anarquismo. Mas a gente vê os capitalistas lá, que é um grande ódio contra o capitalismo, lendo o Pasquim, quer dizer, tem essas contradições no filme que estão muito evidentes, né? E com todas essas contradições de você ter uma relação romântica totalmente escrachada, e no final essas declarações de amor e tal coisa, essa coisa muito fluida, enfim, isso é só um comentário, mas eu queria saber essas questões bem objetivas, qual foi o conceito do filme, assim, originalmente, o que eles queriam dizer, como é que botaram isso de pé e qual foi a recepção que teve, assim. Eu não vivi isso. Quer dizer, aqui no Brasil, na verdade... O filme foi muito criticado. Foi muito criticado e passou há pouco tempo no cinema. A gente levou para Cannes, levou para alguns festivais, mas era isso, era uma época de racha, entendeu? Nós estávamos num momento político em que as pessoas, quer dizer, tinha muitos grupos de esquerda, sabe? Na verdade, a reação ao filme não foi o pessoal da direita, não. Eu acho que a reação maior foi do pessoal da esquerda, que apontou a mão, que disse, tem gente morrendo, tem gente presa, vocês estão falando bobagem aí. Isso aconteceu também com Vai Trabalhar Vagabundo. Hoje em dia a gente vê como é importante essa coisa de resistir, de insistir e gritar alguma coisa que não é certo dizer, entendeu? Que é uma maneira de você enfrentar. Quebrar a casca, ali estava todo mundo ali, era uma esquerda desbundada, na verdade, né? Que a gente era chamado de desbundado às vezes, né? Eram os desbundados de um lado e do outro lado aqueles que tinha até uma expressão para isso, que eram as pessoas mais sectárias, portanto voltadas para o movimento, fazendo cobranças, enquanto outras desbundavam. Iam viajar num delírio de alegria, de recuperação da cultura brasileira na sua... Então isso era uma coisa de contraste muito grande, entendeu? Que dividiu muitas pessoas. Né? Era o pessoal de esquerda que também lia Reich. McLuhan, o Dom Juan, Reich, McLuhan. Eu me lembro que um dia eu estava
Mas eu não me lembro se era o McLuhan, que era o grande filósofo, assim, teórico de comportamento, existencial. Hã? Marcuse. Marcuse, claro. Era o Marcuse. Um dia eu estou tô passando pela portaria do JB, claro que eu trabalhava no JB, um monte de gente, aí trabalhava, ia fazer passeata, voltava, e tinha sempre um agente do DOPS que achava que ninguém estava sabendo quem ele era, e que estava sempre ali na portaria, na imediação, e anotando quem voltou da manifestação. Aí uma hora eu passei e o Gabeira falou para mim: Marta, cuidado ali que olha ali, cuidado que o Marcuse está aí. Aí eu falei: o Marcuse está aí? Como que Marcuse? O que é isso? Não, é o cara do DOPS, que eu botei esse apelido de Marcuse, que ele me pediu emprestado um livro do Marcuse para ler, para poder saber o que a gente pensava, entendeu? Aí tinha um agente do DOPS que tinha o apelido de Herbert Marcuse, porque tinha pedido emprestado um livro do Marcuse para ler, né? Para você ver a loucura, né? A divisão extrema que havia naquela época. Né? Uma última pergunta, gente, para a gente fechar. Alguém? Galera lá de trás, lá, galera jovem. Não sei se a gente respondeu, né? Porque, assim, na verdade, também assim, o Carvana e o Cláudio estão aqui, o Calmon, enfim. O que o Carvana me contava muito, assim, é do filme em Cannes, né? Que o diretor do Festival de Cannes, o Glauber, assistiu umas cenas um copião e falou: o filme é fantástico. O pai imitava, assim, o sotaque do Glauber falando. E aí ligou para o diretor, para o Pierre-Henri Delot, né? Diretor do Festival de Cannes, e aí o filme foi para Cannes em 71, no ano que tinham vários brasileiros nome, importantes. Né? Aí, como o diretor do festival falou: como é o nome do filme? Aí o Glauber tapou o fone: como é o nome do filme? Eu não sei ainda. Aí ele falou: Moá Esquizô. Eu esquizofrênico. E o filme foi para Cannes, quando a gente foi pesquisar, né? Tava lá, em 71, Moá Esquizô. Que é eu esquizofrênico. E aí o que o Carvana... O pegou na hora, né? As pessoas foram dando palpite, aí ele falou: é Moá Esquizô. Aí passou o título. Que eu tenho do Festival de Cannes em 70, 71, consta lá o título. O que eu achei engraçado, né, para as novas gerações é ver hoje uma máquina de escrever e um telefone analógico. Que tem no filme. Telefone branco. Telefone branco. É isso, É né? isso? Então...